Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Beatriz, eu sou tutora da MOBAC, sob supervisão do professor Renato Mota, e hoje nós vamos falar para vocês sobre as principais patologias associadas às infecções por Clostridium. Vamos começar pelo mais simples, que é a intoxicação alimentar por Clostridium perfringens. Ela é a infecção mais comum por clostrídeos, levando a um quadro de gastroenterite. Esse quadro ele geralmente é leve, autolimitado e dura menos que 24 horas, e ele se dá pela ingestão de comidas que contêm os esporos do Clostridium. Lembrando que esses esporos eles podem sobreviver ao calor do cozimento. Se o alimento que contiver esporos não for consumido logo depois de ser cozido, os esporos eles podem se desenvolver em clostrídeos ativos, que então eles vão se multiplicar no alimento, e se o alimento for servido sem reaquecimento adequado, esses clostrídeos eles vão ser consumidos. Eles se multiplicam no intestino delgado e o diagnóstico ele é feito por critérios clínicos característicos, e o tratamento consiste num tripé de suporte, ingesta hídrica e repouso. Agora vamos falar da colite induzida por Clostridium difficile. Ela é uma infecção grave que ocorre após a administração de antibióticos. Daí, diferente da intoxicação alimentar pelo perfringens, que atinge o delgado, essa infecção ela se dá pela produção de toxinas do Clostridium difficile no cólon, levando à sua inflamação. Ela é também chamada de colite pseudomembranosa pela formação de membranas anormais no intestino grosso. Os sintomas típicos vão de fezes levemente moles a diarreia com sangue, dor abdominal e febre. Eles normalmente aparecem de 5 a 10 dias após o início do tratamento com antibióticos, mas eles podem ocorrer no primeiro dia ou até 2 meses depois da interrupção do tratamento. O diagnóstico mais acurado é através do PCR nas fezes. A vancomicina e o metronidazol são os fármacos mais utilizados na infecção por Clostridium difficile, havendo variações conforme a gravidade da doença. Agora vamos falar do botulismo causado pelo Clostridium botulinum. O botulismo alimentar ele ocorre quando alimentos que contêm a toxina são ingeridos. É uma doença de extrema gravidade, de evolução aguda, e provoca distúrbios digestivos e neurológicos. As toxinas, elas atuam nas junções neuromusculares, provocando paralisia funcional motora. Os efeitos das toxinas acometem principalmente os nervos periféricos, os quais contêm a acetilcolina como mediador. Elas se ligam, então, na membrana nervosa, bloqueando a liberação da acetilcolina, causando a paralisia flácida que pode evoluir para a morte devido à paralisia dos músculos respiratórios. As conservas caseiras, elas estão entre os alimentos que oferecem o maior risco à população consumidora. Segundo a recomendação do Ministério da Saúde, os alimentos enlatados cujas as latas estejam estufadas devem ser imediatamente rejeitados e destruídos. A educação sanitária da população é fundamental porque são as reservas caseiras e os alimentos provenientes de estabelecimentos clandestinos os maiores responsáveis pelos surtos de intoxicação botulínica. Vale lembrar também do botulismo infantil. Quando o intestino infantil imaturo ele é inoculado com esporos, ele se torna então colonizado. Isso porque tem um pH alto, falta de ácido biliar, falta de uma microbiota competidora. Daí a toxina botulínica ela é liberada e é prontamente absorvida pela mucosa intestinal. Em 95% dos casos, atinge crianças com 3 semanas a 6 meses de idade. E o alimento mais associado ao botulismo infantil é o mel, e por isso ele não é recomendado para crianças abaixo dos 2 anos. O quadro mais grave é o da paralisia flácida. O diagnóstico se dá pela identificação da toxina botulínica nas fezes e o tratamento consiste em suporte e antitoxina. Daí eu coloquei essa imagem aqui para lembrar a vocês de uma utilização benéfica da toxina do Clostridium, no famoso Botox, utilizado pelos dermatologistas. O Botox ele se baseia justamente na capacidade da toxina de produzir a paralisia flácida. Bom, e para finalizar, vamos falar do tétano causado por Clostridium tetani.
O tétano geralmente ele se desenvolve pela contaminação de uma lesão de pele ou inoculação através de objetos pontiagudos contaminados. A doença ela é desencadeada pela ação de neurotoxinas que promovem o bloqueio dos neurônios inibitórios, provocando então hipertonia muscular, hiperreflexia e espasmos musculares, permanecendo, no entanto, a lucidez do paciente. O diagnóstico ele é essencialmente baseado em critérios clínicos e cujo prognóstico ele depende tanto do reconhecimento precoce quanto do tratamento adequado. Existe também o tétano neonatorum, que tem como foco o coto umbilical e ele resulta da manipulação dele sem condições assépticas. O tratamento ele é baseado em soro heterólogo antitetânico, o SAT, imunoglobulina hiperimune tetânica humana, a TIG, e medidas de suporte. Devemos lembrar sempre que o tétano é uma doença grave, porém imunoprevenível através de vacinação com a vacina que contém o toxoide tetânico. Essa imagem é para ilustrar a contração generalizada do tétano, que leva ao opistótolo, que é essa postura na qual a coluna vertebral e as extremidades se curvam para diante e o corpo fica em arco. Ele fica apoiado, então, sobre a parte de trás da cabeça e os calcanhares. Bem, pessoal, essas são as nossas referências. Muito obrigada pela atenção e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com a gente.